pessoal, eu sou a Poliana Jalili, da Faculdade de EPG. Estamos aqui hoje no nosso 4º episódio e nada como o melhor mês para a gente estar levantando para vocês que esse mês é o mês de Setembro Amarelo e nós estamos hoje com os nossos convidados e a gente vai estar falando com vocês sobre a prevenção ao suicídio, como cuidar de você e do outro. Os meus convidados, eu quero agradecer a presença. Nós estamos com a Geice Johanna Canedo Miguel. Ela é neuropsicóloga, especialista em saúde, urgência e trauma, psicóloga da Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia, professora e coordenadora do Núcleo de Atendimento e Apoio Psicológico da Faculdade EPG. O Gustavo Alves Pereira Assis, psicólogo e gestalt terapeuta, especialista em infectologia, em psicologia da saúde, mestre em psicologia, com ênfase em gestalt, terapia e HIV/AIDS. Então, eu quero, assim, dar boas-vindas, agradecer muito, por vocês estarem aqui e para a gente estar falando sobre esse tema, que é um tema muito importante, que eu acredito que vai tirar dúvidas de muitas pessoas e a gente vai poder também ajudar e contribuir, citando muitos exemplos e dando algumas dicas. Para começar, eu quero pedir que vocês, se quiserem, se apresentar, falar um pouquinho da experiência de vocês dentro, da especialidade de vocês, e a gente já começar a falar sobre os sinais, quais são os sinais, os alertas, que a gente pode prever, quem está em casa, familiares, no trabalho, quais são os alertas que levam as pessoas ao suicídio. Muito obrigada, pelo convite, Poliana. Muito bom estar aqui, pela primeira vez no EPGcast. Para falar desse tema que é importante, difícil, ainda de falar. A gente precisa falar sobre isso, mas a gente sabe o quanto é dolorido ainda, A gente tratar de um assunto que traz tanto sofrimento para as pessoas que já viveram alguma coisa nesse sentido, para as pessoas que estão vivenciando ainda alguma coisa nesse sentido. O Setembro Amarelo, ele é um mês que já existe desde o início dos anos 90, por conta de um caso que ficou muito famoso no Brasil, de um rapaz que cometeu suicídio, o nome dele era Mike, depois de fazer toda a restauração de um Mustang antigo, de cor amarela, que ficou até chamado de Amarelo Mike, por conta do jeito que ele fez. E logo após isso, sem ninguém perceber da família, ele era um cara muito querido ali na comunidade e ele cometeu suicídio. E quando as pessoas vieram, fazer as homenagens a ele, trouxeram, várias coisinhas amarelas, essa fitinha, o laço amarelo, que é símbolo, de alusão a esse Setembro Amarelo, trouxeram já para a pessoa poder falar, manifestar alguma coisa quando ela estiver em sofrimento, que o Mike não conseguiu naquele momento, Então, desde então, a gente tem esse Setembro Amarelo, mas a gente percebe que agora, de alguns anos para cá, a gente tem falado mais sobre isso, A gente tem conseguido, que mostra um avanço importante já, porque o grande lance dessas campanhas, de meses coloridos e tudo mais, é justamente a gente conseguir falar de alguma coisa que talvez a gente não estava falando até então. E como o suicídio é um tabu ainda, é muito difícil você falar, é importante que hoje a gente consiga dar mais ênfase, A gente fala hoje, todos os lugares, todas as redes sociais, vai estar falando alguma coisa sobre o Setembro Amarelo. Então, é importante que a gente tenha alcançado já a gente está aqui para falar sobre isso, que o IAPG esteja dando essa oportunidade também, porque a gente sabe que o sofrimento mental tá para todo mundo, para todos nós, Se a gente não está vivenciando, a gente conhece alguém que vai estar passando por esse momento, então fico muito feliz de estar aqui falando sobre isso hoje, tá? E eu acredito muito, porque eu acho que tem a comunicação, que ela é direta e é indireta. E essas pessoas, eu acredito que elas não dão alertas, Que a gente está falando de como que a gente pode observar sinais de que aquela pessoa teria uma tendência ali a cometer um suicídio. E igual você falou, às vezes levando esses temas, trazendo mais, tocando ali talvez até na dor, ou trazendo exemplos, indiretamente a gente pode estar falando com essas pessoas e ajudando, Sim. Porque nem sempre elas se expressam, Acho que fica ali tudo mais oculto. Isso mesmo, Então, olá a todos, Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um tema que é tão importante, que a gente possa estar falando
esse Setembro Amarelo o ano todo, né? Sim. Porque as pessoas, elas sofrem, elas pensam, elas tentam suicídio todo ano, né? Então, que a gente possa estar falando de um tema que é muito sensível, que é muito delicado, todo ano, né? Que a gente possa estar cuidando das pessoas todos os dias, né? Todos os meses. E quando você falou aí dos sinais, né? As pessoas, elas dão sinais o tempo todo, né? Então, existem alguns comportamentos que são mais visíveis, né? Que são mais fáceis de identificar, tem outros que não são tão fáceis de identificar, né? Então, por isso que é importante a gente estar falando sobre suicídio, sobre prevenção de suicídio, sobre sofrimento, sobre saúde integral, né? Porque a partir do momento que eu tenho o mínimo de conhecimento, o mínimo de educação sobre isso, eu posso cuidar de quem está perto de mim. Posso cuidar daquele colega, daquele amigo, daquele familiar, né? Porque o suicídio, né, a tentativa de suicídio, ela é um ápice de um sofrimento. Então, para eu chegar numa tentativa, tem todo um processo, né? Eu já dei sinais. E aí, né, a gente fala, nós somos seres de campo, nós somos seres sociais. Então, teve um social, teve um campo que não fez essa escuta, né? E escuta não no sentido só da verbalização, mas uma escuta daquilo que às vezes não é falado, não é dito, né? Então, existem sinais que são mais visíveis e outros sinais que são mais invisíveis, né? Então, é muito comum a pessoa que está nesse processo de suicídio, né? E a gente divide o suicídio em pensamento, planejamento e ato. Então, tem um processo para eu chegar lá na tentativa de suicídio, né? Então, as pessoas, elas vão dando sinais, né? Então, é muito comum, por exemplo, essa pessoa, ela ter falas muito negativas, né? Ai, a vida tá difícil, ai, que vontade de desistir, era melhor morrer, né? É muito comum se despedir de forma de cartas, doando as roupas, doando itens que são muito importantes para essa pessoa, né? Não quer mais ir trabalhar, não quer mais estudar, está com dificuldade de socializar. Então, tem uma série de fenômenos e de comportamentos que essa pessoa, ela vai deixando registro, né? E aí, se eu não tenho um social, um entorno que faz essa escuta, essa pessoa, ela chega lá no ato, que é o que é mais visível, né? E aí se espanta quem está no entorno, né? Mas espanta porque não teve essa sensibilidade de escutar todo esse processo, né? Que é um processo de sofrimento muito grave, muito agudo, né? É interessante também, porque às vezes a própria pessoa, ela não consegue perceber que ela está nesse processo, né? Então, quando a gente fala sobre isso, não é só sobre o outro ter responsabilidade, sobre os sinais que eu estou dando, mas que eu mesma consiga entender os sinais que eu estou ali emitindo, que eu não percebi ainda, que podem revelar que eu estou num caminho, né, que pode ter um final muito trágico, né? Então, quando eu começo a pensar demais que nada está valendo a pena, que eu não estou conseguindo nada, né? A gente tem uma correlação muito importante entre a depressão, realmente, e o suicídio, porque é justamente essa coisa do isolamento, né? Aquilo que você queria, dava tanto prazer, não te dá mais, você não consegue ver graça mesmo. É uma coisa de você perder o fio da meada mesmo, sabe? A gente tem momentos difíceis na vida o tempo todo, né? Da vida toda a gente vai passando por isso. Mas aí você aqueles momentos começam a ser tão difíceis, começam a ser massacrantes, né? Você não consegue ver como sair daquilo, parece que não tem possibilidade de fazer isso. E sozinho realmente não tem, né? Então, quando a gente começa a reconhecer, nossa, se eu já estou pensando que talvez seria melhor morrer, isso já é uma idealização. Você já está começando o seu processo ali de idealizar uma morte sua. E aí, depois disso, você começa a pensar formas, né? Fazer um planejamento. Não é normal, né? Uma pessoa não é, né? Ter esses pensamentos, exatamente. Né? Você saber que isso não é normal, que eu não estou saudável. Se eu estou começando a pensar para esse caminho ali, tem alguma coisa acontecendo comigo que não está dentro de uma pessoa saudável. Então, eu preciso começar a entender que se eu estou pensando só em como morrer, né, como é que eu poderia me matar, se você começa a pensar e idealizar essas coisas, você já está num processo que é perigoso, né? As pessoas, às vezes, elas não têm medo do suicídio, que você mesmo pode cometer contra si. Porque é realmente, como o Gustavo falou, um ápice. E é um ápice que você chega, muitas vezes, num momento muito impulsivo, né? As maiores taxas de suicídio que a gente tem em homens, e normalmente esses homens cometem, né,
formas mais letais de suicídio, né, de tentativas de suicídio, e eles estão alcoolizados, né, eles estão sob uso de drogas na maioria das vezes. Então, quando você começa ali, né, a utilizar bastante de álcool, outras drogas também, e aí você já está nesse processo de tamanha tristeza, você perde realmente o controle dali, porque a gente sabe que a gente perde essas amarras sociais que a gente tem, né? Quando você tá ali sob algum efeito de alguma droga, do álcool ou qualquer outra droga. Então, você fica mais corajoso para fazer isso, né? E aquilo parece ser uma alternativa muito mais viável para você. Então, por isso que você tem que ficar atento aos seus próprios sinais, né? Os sinais de que você não está bem. Você conseguir reconhecer que você não está bem. Esse é o principal, porque assim, quando a gente pensa no meio social, realmente, a gente não presta tanta atenção no outro assim, e o outro está sempre executando papéis, né? Eu estou aqui executando um papel, Gustavo tá, você também tá. A gente está aqui executando um papel e no trabalho você está executando um papel. Sim. Na sua família, como mãe, como filho, como irmão, você executa um papel, então você está sempre executando aquele papel e no fim, aquele sofrimento que você está passando é muito com você mesmo, sozinho. Sim. Você não consegue passar isso para os outros porque a gente tem um papel ali para executar na sociedade. É ter essa consciência desse diagnóstico precoce, né? E buscar ajuda, né? Que você não está bem, né? Conseguir você reconhecer que você não está bem. Então, assim, é realmente um momento de autorresponsabilidade mesmo, né? Seria bom se as pessoas conseguissem reconhecer mais. Seria. Mas às vezes não vai conseguir mesmo. Vai passar desapercebido por muita gente, né? A gente tem vários casos de pessoas que parecia que estava tudo bem e se matam, né? Então, assim, porque é difícil, a gente está executando esse papel, a gente está rindo o tempo todo, tá postando feliz na rede social, a gente né, por muito... dentro, só você sabe, sozinho, né? ali, né, na sua cama, no seu travesseiro, que você vai conseguir pensar sobre esse sofrimento, né? Então, eu acho que sobre sinais, são esses mesmos que o Gustavo falou, né? A pessoa começa a se isolar muito, né? Que começa a não ter interesse, são sinais importantes. Que você pode auxiliar essa pessoa falando com ela, perguntando se ela tá bem. A gente também não tem tanta possibilidade, né, de fazer muito pelo outro quando o outro está doente, além de oferecer ajuda. E se ele não quiser, né? Quem tem que reconhecer isso realmente é a pessoa. É importante que ela consiga entender que ela está passando por um momento difícil e que tem possibilidade de saída sim, né? Se ela tiver ajuda. Os profissionais que ligam diretamente, que aí os médicos e psicólogos, eles podem desempenhar um papel para prevenção, né? Que aí traz talvez essa abordagem da pessoa se autoavaliar e diagnosticar e falar, não, eu preciso de ajuda, eu preciso procurar um profissional. Isso, né? E quais seriam os, né, no caso, vocês como psicólogos, quais seriam ações, né? Igual a gente falou do Setembro Amarelo, mas quais outras ações para poder ter uma prevenção, né, ao suicídio, ajudar essas pessoas? Então, o suicídio ele é totalmente prevenível, né? Então, se nós temos hoje taxas de suicídio, é porque nós temos falha de prevenção, né? Eu gosto muito de uma médica paliativista, que é a Salles, e ela fala que a dor ela só é intolerável quando ela não é cuidada, né? Então, como que eu faço essa pergunta? Como que eu faço para prevenir um suicídio? Cuidando, né? Então, a partir do momento que eu tenho um cuidado, e aí esse cuidado é com o médico e com o psicólogo, né? É uma base de diagnóstico e tratamento, né? Os terapeutas, essas, né? Outras áreas complemento, né? Então, como que eu previno suicídio? Eu previno com diagnóstico e tratamento com um profissional habilitado. É um médico, de preferência psiquiatra, e com um psicólogo. Então, eu previno suicídio cuidando dessa pessoa, olhando o que tem na vida dessa pessoa que perdeu sentido, né? O que faz eu acordar todo dia e olhar que a vida não está valendo a pena, que é melhor a morte, né? Então, assim, isso tem uma perda de sentido, aí eu tenho que começar a identificar e construindo com essa pessoa o que foi acontecendo, que a vida foi perdendo sentido. E aí é um trabalho de reconstrução. Então, o que a gente faz na clínica? A gente reconstrói sentido com essas pessoas o tempo todo,
né? Porque teve em algum momento da vida que isso foi perdendo sentido. Então, como que a gente vai fazer? Porque se ela está lá no consultório, é porque ela, no fundo, ela está querendo ser salva. No fundo, ela está querendo ainda viver. Ela está lá porque ela está procurando ajuda. Sim. Então, quando ela está lá no consultório, ela está me falando que ela quer sim sair desse lugar. E a gente faz isso, um trabalho muito... Não é um trabalho só individual, eu preciso trabalhar com essa família, porque vai ter situações de crise, de urgência, que eu preciso ter essa família para fazer suporte. Às vezes é necessária internação, enfim. Então, não é um trabalho só com esse paciente, é um trabalho com toda a família. E é o desafio a família aceitar, né? Desafio, Todo mundo ali isso. participar e poder... Eu achei legal porque nesse mês a faculdade EPG, a gente tem esse apoio também, né? O aluno. Mas a escola do meu filho, eles passaram uma mensagem para todos os pais individual, falando que teria um dia de atendimento. Então, assim, acho que essas também são atitudes que as próprias empresas, né, escolas, podem começar ali a despertar para ter essa prevenção, né? Abertura, Dando esse né? apoio, né? Eu achei muito legal. Bem isso que você falou mesmo, de abertura, né? Porque às vezes a pessoa percebe que tem sofrimento e tudo, mas ela não sabe nem para onde ir, né? Tá, eu entendi que eu tô sofrendo, que eu não tô bem, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para me oferecer ali uma ajuda, às vezes, né? Porque você pode estar tão mal que não tenha nem força para ir atrás. Sim. Né? Então, quando você tem esses atores sociais ali, seja empresa, seja escola, que te oferece alguma abertura, né? Você pode já estar prevenindo, né? Isso. Então, você já está abrindo uma porta ali para aquela pessoa ter uma prevenção. Porque a prevenção é o tratamento, né? E às vezes o tratamento, ele é longo, ele é demorado, porque a pessoa, ela não se torna uma pessoa ali idealizando o suicídio de uma hora para outra, né? Tanto que às vezes as pessoas É uma sessão com o psicólogo que vai resolver, né? Não é, porque não foi uma coisa que levou ela à tentativa de suicídio, né? As pessoas têm essa coisa, né? O que aconteceu? Mas por que ele fez isso, né? Quando você está em atendimento com pessoas que já tentaram suicídio, né? Que sobreviveram à tentativa, você vai perceber que, na maioria das vezes, nem elas sabem o que realmente, qual foi a ponto ali, a gota d'água, porque são várias coisas, né? Não é a gota d'água, é o copo todo d'água ali que foi acumulando e que chegou aquele momento que te levou aquilo. Né? E aí, como a pessoa tá tão sem sentido que ela não sabe mesmo por quê, né? Ela fala, mas por que você fez isso? O que aconteceu? Sua vida tá ótima, né? Você tem um trabalho, você não passa fome, né? Em maioria dos casos, você tá tudo bem. O que aconteceu? Por que você tá triste? Você não devia estar triste, né? Essa impressão que a gente tem, que basta que você tenha ali suas necessidades biológicas supridas, que você não tem motivo nenhum para estar triste, né? Como se a vida da gente dependesse só disso, não é. A gente tem muita coisa ali que vai deixar a gente triste e a gente não sabe dizer do que se trata, né? E aí que é essa perda de sentido, né? Porque você começa a pensar e se sentir culpado, então. Nossa, minha vida tá realmente ótima. Por que eu tô triste, gente? Eu não tenho nem motivo pra estar triste, eu tinha que estar feliz. Deixa eu ir fazer alguma coisa, tentar. E a pessoa fica tentando mesmo maquiar essa tristeza. Mas no fim ela já perdeu mesmo esse sentido, né? E aí pra gente conseguir encontrar esse sentido de novo é que ela precisa de ajuda. Não dá pra fazer sozinho. Hoje a gente vê no mundo artístico, né? Porque eu acho que as vidas são expostas, né? E onde a gente acaba conhecendo um pouquinho da vida de cada um. Mas é justamente isso que você falou, que a gente vê que a pessoa, às vezes, ele tem um dinheiro, ele tem uma família maravilhosa, mas ainda entra em depressão e falta algo, né? Então, e logo após a pessoa, ela se recupera e fala, gente, terapia, né? Esse acompanhamento com o psicólogo, ele realmente é muito importante, que a pessoa, acho que traz a pessoa de volta para esse eu dela, que ela se perdeu no meio do caminho, né? E chegou a ter o diagnóstico, procurou ajuda, né? E graças a Deus não chegou ao ponto de cometer o suicídio, né? Percebeu que estava doente, né? Conseguiu entender isso. Eu queria que vocês falassem agora um pouco sobre, agora partindo para esse mundo realmente das redes sociais, né? Já que eu falei dessa vida artística, que eu acredito que né? Acho que são dados, né? Que a gente vê que rede social, tem aqueles jogos de rede social, a tecnologia, né? Ela também impacta para levar a pessoa ao suicídio. Sim, né? Então a gente está numa sociedade do espetáculo. Então tudo é lindo, tudo é maravilhoso.
o corpo perfeito, a roupa perfeita, o emprego perfeito. E aí, quando eu me olho, que eu não estou, e aí a gente precisa falar que o suicídio ele é um fenômeno social. Ele não é um fenômeno individual, intrapsíquico, de um sujeito que está doente, ele vai tratar. Não, não é isso. Né? É um fenômeno social que, como que a gente previne suicídio? Com políticas públicas efetivas, né? Com um mundo melhor. Então, não dá para a gente estar em 2024 falando do suicídio como um problema individual. Ele é um problema de um indivíduo no meio, no social. E aí, quando a gente vai para esse mundo do espetáculo, do mundo perfeito, e aí eu me olho, eu não estou nisso, isso vai me causando sofrimento. Sim. Né? Isso vai me causando uma exclusão. Então, existe um impacto, sim, de tecnologias muito nesse sentido, do tanto que elas se comparam a vida do outro, né? E tornam muitas vezes um vício também, uma dependência, né? Então, hoje se tem, né, no Brasil se está fazendo estudos sobre esse impacto, né? A gente ainda está começando a entender isso, não tem ainda muita produção sobre, né? Mas a gente está começando a entender que existe uma dependência de tecnologia e essa dependência de tecnologia ou outros efeitos da tecnologia, elas causam, sim, problemas de saúde. Sim. Né? E elas podem, sim, ser um dos fatores. Então, assim, o suicídio ele nunca é um fator, ele sempre é multifatorial. Então, a gente tem que ter uma abordagem mais complexa. Não é A que causa B. Né? É uma série de fatores que causam esse comportamento. Né? Então, a tecnologia ela entra como um fator. Mas não dá para a gente falar que ela causa tentativa, ideação, planejamento. Né? Ela é um dos fatores que vão agravar, que vão estimular esse comportamento. Sim. Né? Eu acho que se você pensa que, no caso, o suicídio, com a tentativa de suicídio, acontece quando a pessoa perdeu esse sentido da vida, você perde mais fácil o sentido quando você está se comparando com o outro e a vida dele está cheia de sentido, aparentemente, e a sua não. Né? Então, assim, acho que ela intensifica muito isso, né? Facilita mais você se achar inferior, se achar não tão bom, mais nesse sentido, eu acho, porque... E além do fato de você não estar vivendo a vida real, né? Você não reconhecer que aquilo ali é um papel que a pessoa está executando, que tem um monte de outras coisas por trás, que nem você falou, né? A celebridade, normalmente, você só vai saber que ela passou por isso quando ela tem um colapso ali e ela expõe isso. Porque nem todos expõem, né? Exato, quando ela expõe isso, né? Porque, no geral, você acha que ela tá bem, né? Porque é isso, a pessoa executando um papel ali e aí você tá se espelhando numa vida que não existe. Porque toda vida vai ter suas frustrações, por mais rico que você seja, por mais bem-sucedido, por mais bonito, por mais lindo, por mais maravilhoso, você vai passar por frustrações, né? Que vão te mostrar que que tem alguma coisa que falta mesmo, né? Foi o que você falou, vai ter sempre alguma coisa que falta. E isso é de todo mundo, não é uma exclusividade sua, né? A gente entender que a gente tá num meio que tá todo mundo ali faltando, tá todo mundo meio capenga mesmo. E isso faz parte da vida, né? E você entender isso, pôr isso como um sentido, conseguir compreender isso em você, te ajuda a conseguir prosseguir, né? Então, eu acredito que é isso. As redes sociais, elas ficam aí muito como vilões, mas elas só intensificam um traço que já é nosso, né? Não é só isso, né? E é o canal também que eu vou mostrar os sinais, que eu vou compartilhar frases, memes que falam desse sofrimento, né? Então, os sinais está ali também, né? Na rede social. E teria, a gente falando sobre esses sinais, né? O diagnóstico, mas teria, por exemplo, como dica, para a gente até estar passando para os telespectadores, de como no dia a dia, como que a gente pode cuidar, né? Quais seriam as dicas para que a gente consiga ver esses sinais e, né, não chegar aí para ter essa prevenção do suicídio? Primeiro, né, como é que você vê esses sinais? Primeiro você tem que observar o outro, né? Conversar de verdade com o outro, estar disponível de verdade para o outro, né? Ouvir o outro, né? Você precisa fazer parte da vida dele para conseguir ter alguma compreensão. Sim. Né? Só realmente quando você é muito próximo, quando você conhece de verdade aquela pessoa, que a gente consegue saber disso. Então, às vezes, no seu trabalho, você tem uma relação mais superficial, né? Você tem um monte de... A gente tem muitas relações mais superficiais, né? Por isso que a família é tão importante nesse processo. E a família, então, né? Sim, observar que estão mais próximos ali, né? Às vezes você consegue ter uma relação mais profunda no trabalho, consegue perceber alguma coisa, mas às vezes não. Sim.
Então, a família é tão importante por isso, porque é ela que realmente vai perceber você mais vulnerável, vai perceber as suas mudanças de comportamento de verdade, né? Porque você não consegue executar um papel o tempo todo, né? Você vai ser você ali, se isolando ali. Então, enquanto você enquanto família, né, quanto amigo próximo, você consegue perceber esse isolamento. Então, são esses atos mesmo, isolamento, às vezes o excesso de álcool na vida mesmo, álcool e outras drogas, né? Porque a pessoa começa a tomar ali, fazer isso tudo para conseguir não sentir mesmo, parar de sentir aquele sofrimento. Mas tem aqueles casos extremos também, que é igual o Gustavo falou, né? Que existe já um caminho, mas aí eu dependo da família e dos amigos, e nem sempre a pessoa está disposta, né? Porque como fazer a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda, que ela precisa realmente, né, buscar um profissional para ela tratar aquele momento que ela está passando, que eu acho que isso não é fácil, né? Acho que essas pessoas se camuflam, mas eu acho que é a família e os colegas insistirem, né? Para que essa pessoa busque ajuda quando a gente identificar esses sinais, né? O suicídio, eu acho que ele é tão difícil da gente falar sobre o suicídio porque ele demonstra nossa impotência, sabe? Você não consegue obrigar o outro a se tratar. Né? Você pode ali se esforçar, mostrar preocupação, orientar e tudo, mas você não vai conseguir obrigar ele a ir num psicólogo. Você pode até obrigar ele a ir num psicólogo, mas você não vai obrigar ele a fazer terapia, né? Então, assim, essa impotência... Existe uma resistência, né, das pessoas. Pode existir, sim. E, que eu preciso de ajuda e que, né... Isso. E aí a gente pensa assim, nossa, a gente se coloca muito nessa posição de salvador, né? Como é que eu poderia ter salvo ele, né? O que eu poderia ter... Talvez você realmente não conseguisse salvá-lo, né? A gente não consegue salvar ninguém se essa pessoa não estiver ali também querendo isso, que aconteça isso com ela. Então, a gente precisa ajudá-la, precisa abrir essa porta para ela, mas a gente tem que reconhecer o nosso lugar de auxiliador. Eu acho que, tem algumas, assim, até eu falo porque eu trabalho com pessoas, então eu tenho que me animar e animar as pessoas que estão próximo de mim. Mas algumas coisas porque como você falou, a internet tem um lado vilão, mas acho que a internet também, ela tem um lado divertido. Sim. Então, por exemplo, hoje eu não estou muito bem, eu vou assistir uns vídeos, né, do TikTok, eu vou ver, porque a gente tem muitos profissionais, igual você citou uma profissional, a gente pode seguir esses profissionais no YouTube, que pode trazer mais essa autoconsciência de trabalhar esse emocional, criar atividades, né, para... até na equipe a gente começou a criar uma atividade, que aí acho que já vem, às vezes, essa conscientização da empresa também levar, né? Levar o humor, levar a alegria, né? Que a gente fala ali, que é você despertar os seus hormônios da felicidade. Algumas atividades que eu acho que traz para que as pessoas sejam mais felizes, né? E elas possam não ter esse pensamento. Tem uma válvula de escape, né? Isso. É bom quando a gente tem bons conteúdos, né? Tem conteúdos que ajudam. Como que está sendo produzido aqui, por exemplo, é um conteúdo que pode ser importante. Sim. Agora, ao mesmo tempo, se a pessoa vê um conteúdo que fala que se ele não conseguiu nada é porque ele é ruim mesmo, né? Porque o problema é dele, isso que é o que a gente tem muito mais, na verdade, Sim. que é o que desperta mais interesse, impressionantemente, né? Então, assim, a gente fica sempre nessa balança, mas Sim. a gente pode estar produzindo, né, coisas boas que façam diferença mesmo. Sim. E é isso que você falou. Só que a gente tem que sempre lembrar que essas pílulas, né, essas coisas aí, sempre funcionam como uma válvula de escape, tanto quanto funciona o álcool, como tanto funciona qualquer outra droga. Sim. Né? Então, ela é um momento ali, né? Ela não funciona como um tratamento. Ela funciona para te dar uma aliviada ali naquele momento e tudo mais. Você pode usar como um fator ali dentro daquilo que você está fazendo. Mas ela não funciona Sim. somente com tratamento. O tratamento é com psicólogo e psiquiatra mesmo. A gente ainda tem pessoas que conseguem se ajudar ali dentro da religião, dentro dos grupos de amigos mesmo, que são muito importantes, são fundamentais. Essas coisas, uma boa política de clima organizacional é muito importante, né? Você ficar atento a essa dificuldade das pessoas no trabalho, tentar diminuir essa tensão no trabalho é fundamental. E é um fator, mas é um dos fatores, tá? A gente não pode colocar também a carga só nisso. Sim. É como se isso fosse salvar alguém, Sim. porque não vai. A gente precisa de... Quando a gente fala de políticas públicas, né? Isso que o Gustavo falou, você tem que trabalhar em várias frentes, né? Você precisa trabalhar no trabalho da pessoa, na escola, na faculdade, na família. Você precisa trabalhar com várias pessoas juntas, porque aí você cria um meio social que é mais propício para essa pessoa conseguir se levantar. Sim. Até porque eu acredito que também um caso de doença, ele pode desencadear esses sentimentos, né?
Eu queria até ouvir de você, Gustavo, já partindo para a sua especialidade, né? Como que a população que vive com HIV e AIDS, né? Como que tá isso, né? Como que as pessoas, o que levam, né, à ocorrência do suicídio para essas pessoas que são diagnosticadas, né, com essa doença? Uhum. Toda doença, ela é uma crise, né? Então a gente entende a doença como um momento de crise. Uhum. E crise é sofrimento, né? Então todo adoecimento, seja por HIV, seja por outros tipos de adoecimento, ele é um momento de crise. E crise que não é cuidada pode provocar uma tentativa de suicídio, uma ideação, né? Em relação ao HIV, a gente tem muito estigma. Então, quando esse paciente ele é diagnosticado, é um momento de luto, é um momento de muito sofrimento, porque ali está morrendo uma série de coisas que ele viveu, né? Então, agora é um outro corpo, ele precisa se reinventar. Então, é um momento de muita crise, porque existe todo um processo também social, né? Então, assim, o paciente não se desespera quando ele tem um diagnóstico de diabetes, mas quando ele tem o diagnóstico de HIV, ele se desespera. Por quê? Porque existe um processo social, histórico, que promove esse sofrimento. Então, é muito comum, e aí a gente que atende paciente com HIV, paciente que está com diagnóstico de AIDS, seja no hospital, seja em clínica, é um pontinho aí que a gente precisa estar sempre em alerta. Porque no início desse diagnóstico é muito comum o planejamento do suicídio, o ato suicida, ou o pensamento suicida. Então, é um dos comportamentos que acontece com muita frequência, porque advém desse processo aí que está introjetado, né? Essa pessoa, ela comeu das sociedades, que a gente chama de introjeção, né? Todo esse processo de estigma, então ela se olha como isso. Agora eu não posso mais transar, agora eu não posso. Como que eu vou falar para a família? Como que eu vou falar isso dentro do meu casamento? Né? Então, assim, você mexe com a vida dessa pessoa como um todo. Todas as áreas, né? E quando você dá um diagnóstico de HIV, não é só o HIV. Você está mexendo com uma série de coisas. Esse paciente ele vai voltar para casa e aí ele tem um casamento, ele tem uma família. Então, até para dar o diagnóstico hoje tem todo esse cuidado, tem né? Processo, de ter um processo, isso, com um acompanhamento de um profissional, isso, né? Um psicólogo. Que a gente fala que é o processo de revelação diagnóstica. Então, para você chegar no diagnóstico, tem que ter um processo, né? Para ir construindo com essa pessoa o mínimo de autossuporte para ela lidar com isso. Sim. Porque a depender do como você faz, você está propiciando, por exemplo, comportamento suicida, que está muito relacionado também com impulsividade. Então, muitos dos suicídios, eles não advêm de um transtorno mental, de uma depressão. Eles advêm do uso de droga, que é muito comum na população que existe com HIV/AIDS. A impulsividade, que é muito comum nesse início, né? Então, é uma população que está mais vulnerabilizada pela questão do suicídio. A questão da crise, né, Gustavo? Acho que quando você fala de crise é importante, porque realmente a gente tem uma taxa de suicídio muito maior em pessoas que estão vivendo situações de crise, como desemprego, né? A pessoa quando está ali perdeu o emprego, né? Ela perde ali esse rumo mesmo. Tem um elevado índice ali de tentativa de suicídio. A gente tem um aumento gigantesco de tentativas de suicídio entre pessoas idosas. Por quê? Porque você vive justamente esse estigma social de que você não tem mais função social. Você não trabalha, você não se relaciona, você não faz sexo, você não tem uma vida mais, né? Você ficou completamente estigmatizado. Então, a gente tem um aumento muito grande nessas pessoas, né? Que estão vulneráveis, né? Justamente as pessoas que estão vulneráveis que vão ter esse tipo de suicídio muito mais impulsivo, né? Ou às vezes, né? Nem tanto também, né? A gente tem o caso daquele ator, né? Que faleceu ali, que cometeu suicídio aos 80 anos, né? Deixando uma carta dizendo que ele já não tinha mais sentido realmente e que ele não via como isso mudar, né? Porque, no final de contas, você está no momento da sua vida de idoso, né? Você não vai conseguir reverter isso, né? Muitas das pessoas que a gente, às vezes, consegue tratar, elas vê uma saída no fim do túnel, né? Vê uma possibilidade de reversão. Se você não tem como reverter isso, seja por conta de uma doença, seja por conta do estágio da vida que você fica muito mais difícil, né? Então, a gente tem esse aumento nessas populações que estão mais vulneráveis e que vivem esse momento de crise. Seja um término de relacionamento também, é algo que leva bastante as pessoas, né? Esse suicídio impulsivo, porque é um momento de crise, a pessoa não conseguir lidar com essa crise naquele momento.
E aí, nesses momentos, né, nesses momentos de crise, é fundamental que você tenha uma rede de apoio ali, de família e amigos, né, que são essas pessoas que acabam que vão conseguir te segurar naquele momento de impulsividade, sabe? Conseguir evitar realmente que aquilo aconteça. E daí a gente sempre vê que é realmente uma coisa social, né? A gente só perde o sentido da vida porque parece que socialmente a gente não tem mais sentido. Por exemplo, assim, quem está passando por esse momento, eu não, nem sei se existe, né, um apoio, por exemplo, eu estou desempregada, eu não tenho condição agora de pagar uma psicóloga, né, ou uma terapia. Essas pessoas teriam um local que elas poderiam buscar isso gratuitamente, esse apoio? Sim, nós temos o SUS, né, o SUS está para todos, né? Então, no SUS, você, na atenção básica, que é o postinho, a clínica da família, né? Você tem uma equipe ali que está focada em prevenção, né? Então, as pessoas, elas podem ir lá, elas vão ser cuidadas dentro do que é possível ali e encaminhadas para o especialista, né? Em caso de emergência, a gente tem as UPAs, né? Sim, enfim. os CAPS, né? Isso, que são portas abertas. Então, você sempre que você estiver precisando de tratamento mental ali, você, às vezes no postinho não tem ninguém para te atender, que a gente sabe, né? Os déficits que a gente tem no SUS, você pode procurar o CAPS. O CAPS está sempre com profissionais de saúde mental ali, né? Como profissional psiquiatra ou psicólogo disponível para te atender. Que mais a gente hoje tem? A gente tem as clínicas escolas, né? Então, assim, toda clínica escola que tem psicologia tem clínica escola. Então, tem atendimento gratuito, né? A comunidade. Então, é uma possibilidade também. Se eu estou com dificuldade lá no SUS, eu tenho a clínica escola, né? Então, é uma possibilidade. Então, tem muitas opções, né? E a gente tem o CVV, apoio. né? Que é o nosso mais, assim, o canal mais famoso, mas, assim, mais importante, que é o 188, né? O Centro de Valorização da Vida, que tá ali com profissionais disponíveis 24 horas. Você pode entrar em contato com o 188 para que, justamente nesses momentos de crise, né? Se você tá vivendo esse momento de crise, se você percebeu que você tá ali realmente com um plano já para cometer um ato contra a sua própria vida, você pode ligar para o 188, para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que vai estar 24 horas com pessoas disponíveis para te atender. Então, eu acho que é isso. Eu quero agradecer muito. Foi muito gostoso, né, entrevistar vocês. Eu acredito que a gente conseguiu passar para muitas pessoas, né, esse tema tão importante, que é cuidar de si e do outro. Muito obrigada. Obrigada a você. E, pessoal, eu quero agradecer, né, quem está nos assistindo. Então, assim, vai lá no sininho, marca para receber novos episódios. A Faculdade de EPG, a gente vai trazer outros temas. Sigam também as nossas redes sociais, @Faculdade EPG. E até o próximo episódio. Obrigada, Polly. Até a próxima.